abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, né? Primeiro livro da Bíblia. Amém? Nós vamos estar lendo os 23 versículos. Diz a palavra: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Tem traduções que diz: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela estava com José todos os dias, mas ele não lhes dava ouvidos, recusando a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos que de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto e querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto a si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que disse: foi assim que o seu servo escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José e foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor
prosperava. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra nessa noite, Senhor. E por estarmos aqui reunidos como igreja para te louvar e para te adorar e para te bendizer na beleza da tua santidade, Senhor. Meu Deus, eu quero aproveitar esse momento e orar por aquela família, pela tua serva do Carmo que está ali, meu Deus, na base ali em Manaus, sem poder estar com, meu Deus, os seus ali naquela tribo, e que tu possa, meu Deus, tomar a tua serva, e Senhor, e fazer com que ela possa se recuperar, meu Deus, dos problemas de saúde que ela tem vivido. E também, meu Deus, quero orar por Cris, por aquela missionária, pelo seu estado de saúde, pelas suas filhas que estão ali, Senhor, meu Deus, padecendo dessa enfermidade que tem assolado o mundo. Ó Deus, ela já teve uma grande perda. Os seus filhos já teve uma grande perda com o pai que partiu para a eternidade. Senhor, tem misericórdia, meu Deus, daquela tua serva, Senhor, daquelas crianças, Senhor, que se ela partir vai ficar órfãos, não só de pai, mas também de mãe. Meu Deus, tem misericórdia e toca com o seu poder sarador, com a tua graça, com o teu poder curativo, e restabelece a saúde da tua serva, Senhor, e que ela possa, meu Deus, se restabelecer e poder cuidar de seus filhos, que perdeu o seu pai tão recentemente. Toma aquela família toda nas tuas mãos, toma aquelas crianças que estão aqui agora nesse momento aflitas, sem saber, meu Deus, como será o seu futuro. Meu Deus, assim como cuidasse de José, cuida daquela tua serva, daquelas crianças também, Senhor. Nós te pedimos tudo isso nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, nós que vivemos aqui no Ocidente, né? Em particular no Brasil, muitas vezes nós somos contaminados por esse discurso, né, que toma os arraiais evangélicos pelo Brasil afora, né? É um discurso de vitória, é um discurso triunfalista, né, que prega que o mal não pode bater a nossa porta, que nós não vamos viver adversidades, né, que nós só vamos viver em conquistas e em vitórias. Isso, de certa forma, mesmo não fazendo parte desses arraiais, isso não nos deixa, né, de ter algum tipo de impacto na nossa vida. E quando sabemos de fatos como esse, né, a gente fica tendendo até a questionar Deus, né? Por que isso, né? Esse cara abriu mão da sua vida secular, né? Se preparou, saiu da sua terra, né? Veio para um ambiente inóspito, lá numa floresta, sem muitas necessidades, sem muitos recursos, né? E ali se dispôs, né, a viver a sua vida e a pregar o evangelho. E agora vem um vírus, vem uma enfermidade como essa e leva, né? E Deus permite que essa vida seja ceifada, e agora sua mulher e mais 3 filhos, né, estão também enfermos, correndo risco de vida, e tem outros filhos que dependem dessa mãe agora que perdeu o seu pai. A gente fica meio que sem entender. Ele tinha 47 anos, né, ele, né? A esposa deve ter por volta disso também, então relativamente jovem, né? E Deus recolhe. Uma coisa é certa, irmãos, nós não sabemos dos desígnios de Deus, né? Nós não temos como compreender o plano de Deus, né? Até a Bíblia diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Aquilo que muitas vezes a gente está, né, achando como sendo algo mal, muitas vezes pode se transformar em algo bom. Como? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Já tem tantas histórias de missionários, né, que foram ceifados do campo missionário, e que depois aqueles próprios que ceifaram a vida daqueles missionários vieram a se converter a Cristo, e hoje tocam a obra naquele lugar, no lugar daqueles missionários. Então nós não sabemos, nós não temos condições de compreender isso. E esse texto, né, de certa forma, né, nos fala sobre essas questões também. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, né, que está nos versos 2 e 3, que nós lemos aqui, né, é que, por mais que estejamos numa situação adversa,
isso não quer dizer que Deus não está conosco. A tendência nossa é achar que nós estamos, quando estamos numa situação difícil, Deus nos abandonou. Não. O próprio texto nos responde isso, né? Verso 2 eu queria ler novamente para vocês. O Senhor Deus estava com José. Ora, todos vocês sabem da história de José, ou a grande maioria, né? Já virou até novela, né? Tem filmes, né? De alguma forma você tem uma ideia do que aquele homem passou, né? Aquele cara que, jovem de 17 anos de idade, que era o preferido de seu pai. Por quê? Porque era fiel ao seu pai, trazia notícias de seus irmãos, geralmente não eram notícias boas acerca de seus irmãos. Teve 2 sonhos que despertou mais inveja na vida mais ciúme de seus irmãos em relação a ele, né? Até o próprio Jacó não entendeu, né? Porque o próprio Jacó ia se dobrar, ia reverenciar. Anos depois, ele não entendeu naquele momento aquele sonho, mas anos depois, quando ele chegou a ser governador, aquilo se cumpriu na vida de José. Seus irmãos e seu próprio pai o reverenciou, né? Prestou honra diante dele, mas naquele momento eles não sabiam, e ele foi levado cativo. José tinha todas as razões do mundo, né, para questionar o plano de Deus na sua vida. Não é possível, Senhor. Eu te sou fiel, né? Eu sou fiel ao meu pai, né? E o que eu colhi disso só foi adversidade. E infelizmente, irmãos, a nossa caminhada aqui nesse mundo como cristãos é marcado por isso. Sempre foi assim na história do cristianismo, né? E o próprio Paulo, né, escrevendo uma de suas cartas, ele diz: aqueles que querem viver piamente o evangelho sofrerão perseguições. Mas como isso, né? Irmãos, nós temos que nos lembrar que nós somos peregrinos. O problema é que, né, a gente veio para esse mundo e está achando que vai ficar, e quer cada vez mais, né, criar raízes, né, e quer desfrutar desse mundo. Eu nunca vi tanto, né, esses dias de... Eu não quero dizer, irmãos, que... Né, eu gostei muito de Paulo César. Não sei se Jamerson, acho que o pastor Rony vai lembrar disso, né? O velhinho com 70 anos, meu amigo, não está recusando pedido nenhum, indo rodando o Brasil. Ele disse: minha vida está nas mãos de Deus, né? Eu só vou morrer no dia que Deus determinou. Eu não estou dizendo que você não vai usar uma máscara, que você não vai usar um álcool gel. Eu não estou dizendo que você não estou negando a enfermidade, não é nada disso. Mas nós temos que saber que Deus está no controle da nossa vida, meu. Se você tiver de você vai com Covid ou sem Covid, você vai. E Deus determinou aquele dia, não importa. Você pode entrar numa bolha, né, e ficar lá, né, recebendo comida desinfectada de tudo ali. Não tem jeito, né? Mas se Deus não tem plano para você ir agora, não tem Covid que lhe leve. Isso é um fato, né? Mas parece que nós estamos entrando num pânico. Eu nunca vi os crentes com tanto medo de morrer, né? Até a oração de São Francisco de Assis, né, que diz que quando se morre é que se vê, né, que se entra na vida eterna, né? Mas eu nunca vi, né, os crentes com tanto medo de vida eterna como nesses dias, né, de Covid. Não, meu irmão. Tem pastor ainda que não abriu igreja pelo Brasil afora. Já faz quase um ano que está com as igrejas fechadas. A igreja fechou em março de 2020. Nós estamos caminhando para março de 2021. Com esse pastor que está isolado dentro de um sítio. Ele disse: só sai de lá quando, né, todo mundo estiver imunizado e esse negócio estiver controlado. Eu digo: meu Deus, é assim? Né? Não é assim. Esse mundo é marcado por adversidade, por tribulações, por dificuldades. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou, né, e que Deus não está conosco. Mesmo esse homem aqui tendo sido levado cativo, vendido como escravo, foi levado para o Egito, né, e agora tinha sido comprado por esse comandante da guarda lá no Egito. Mas o texto sagrado diz aqui que o Senhor Deus estava com José. Ele tinha sido banido por seus irmãos da presença de seus parentes, mas ele não tinha sido banido da presença de Deus.
Ele tinha sido banido da presença de seu pai, né? Privado da presença do pai que ele tanto amava, mas não da presença do Pai eterno. Ele não tinha sido banido da presença do Pai eterno. É a presença, irmãos, o que nós temos de mais precioso na nossa vida é Deus, né? Você sabia? Você está consciente disso? O que você tem não é seu marido, não é sua mulher, não é seu filho, né? Eu vejo gente dizendo, a razão do meu viver, a razão da minha existência é o meu marido. Eu digo, não, meu filho. A razão de viver do crente é o Pai eterno, é Deus. Porque você, né, tem até aquele hino do Castelo Forte, que é um hino difícil de cantar, viu? Depois a turma do louvor aí, né? Bota um arranjo bem moderno, né? Que aquilo ali fala muito aos nossos corações. Mesmo que nós venhamos a perder tudo, irmão. Quando nós temos isso na nossa mente, quando o nosso tesouro está colocado no canto certo, pode vir a tempestade que vier, nós vamos estar firmes. Porque nós estamos na rocha. Aquele jovem com 17 anos entendia isso. Por mais que ele tivesse ali aprisionado, escravizado, agora sem liberdade, mas o bem mais precioso que ele tinha era Deus. E ele entendia isso, né? Quando temos isso na nossa mente, você pode perder emprego, você pode perder a liberdade, você pode perder família, você pode, não importa, ninguém pode tirar o maior tesouro que está no seu coração, que é o Senhor, ninguém. E o próprio Jesus disse isso, né? Vocês não têm que temer aquele que pode tocar o corpo. Vocês têm que temer aquele que pode tocar tanto no corpo como na alma e lançá-lo no inferno. É esse que nós devemos temer. Mais homens, mais vírus, mais doença, mais pobreza, mais escassez. É isso. Nós estamos muito apegados, irmãos, né? Nós estamos gostando muito das coisas desse mundo, né? Nosso bem mais precioso, o que nos torna próspero, é o Senhor. Inclusive o texto diz, o Senhor Deus, verso 2, estava com José, que veio a ser homem próspero. Interessante, né? E estava na casa de seu dono egípcio. Ele era escravo, né? Como é que pode ser próspero sendo escravo, né? Os planos de Deus, né? Que a gente não entende no momento. 12 anos depois, esse cara era a autoridade máxima do Egito. Vai entender, né? Os planos de Deus, nós não entendemos, nós não conseguimos ver né, o que está do outro lado da rua, todo mundo está de costa aqui. A segunda coisa que eu vejo nesse texto e nos ensina muito, está no verso 4, eu queria que você lesse também, né? Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia, e ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Paulo escrevendo lá aos Colossenses, no capítulo 3, né, versos 23 e 24, não precisa se abrir não, vou ler para você, diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. Que coisa, assim os crentes aplicassem esse versículo na sua vida. Como as pessoas lhe veem, por exemplo, no seu ambiente de trabalho? Como um servo de Cristo, né? Ou como um sindicalista cheio de direitos, né? Como as pessoas, como o seu chefe lhe vê no seu ambiente de trabalho? Como a sua professora vê você na sua sala de aula? Irmãos, os crentes, olhe, se nós levássemos a sério o evangelho, essas cadeiras, olha, era gente trocando murro ali fora, trocando tapa para fazer parte de uma comunidade evangélica. Nós estamos, na verdade, e eu me incluo, nós, né? Nós estamos longe. Esse homem tinha tudo para ser um cara revoltado, né? De servir ao Potifar apenas se estivesse à vista dele.
Quando ele desce as costas, isso é um desgraçado, esse miserável me comprou, me escravizou, né? Eu vou fazer o pior, se eu puder eu vou colocar veneno na comida dele, vou matá-lo. Irmãos, né? É natural que aqueles que se destaquem sejam notados e promovidos, né? Será que só tinha José de escravo na casa de Potifar? Por que esse rapaz chegou em tão pouco tempo e foi colocado logo como chefe, como mordomo, como governante daquela casa? O que é que aquele jovem de tão tenra idade fez para que aquele homem, né, notasse que esse cara é um cara diferenciado? Irmãos, quem não quer trabalhar com, quem não quer ter um funcionário assim? Hoje nós não temos mais escravos, né? Imagina, ele não tinha salário, ele não tinha liberdade, mas mesmo assim ele sabia que o seu serviço era para como se fosse para Deus e não para os homens. Se nós aplicássemos, né, esse homem José, ele, na época de Gênesis, né, não tinha, a Bíblia não tinha, esse livro não existia. Esse livro só começou a ser construído depois, né, do advento de Moisés, né, já no Êxodo, né, já quando ele sai do Egito, leva aquele povo, sobe lá no Monte Sinai, Moisés recebe ali as instruções, os mandamentos, o decálogo, ali começa a ser construída a Bíblia. Aqui, né, estamos centenas e centenas de anos antes do advento de Moisés, ou seja, ele não tinha a instrução que nós temos hoje. Nós temos a instrução, nós temos as escrituras, nós temos acesso, nós temos mensagem, nós temos pregação. O que falta em cada um de nós é atitude. Atitude. As pessoas iam, não precisa nem você falar muito do evangelho, né? Mas quando as pessoas olhassem para você como a sua postura de pai, a sua postura de mãe, a sua postura de funcionário, a sua postura, né, de aluno, as pessoas, puxa vida, tem algo diferente nessa pessoa. O que é que faz essa pessoa ser diferente? Sabe qual era a conclusão que elas chegariam? É o evangelho. Mas tem crente que tem mais inimigo do que os pistoleiros do sertão, né? Tem crente que tem mais inimigo do que os pistoleiros no sertão. Nem entra, porque eu não acredito que esse povo seja de fato regenerado, transformado, nascido de novo, nem entra no céu e se colhe, é como os fariseus no tempo de Jesus, nem entra, nem deixa que ninguém entre, porque pelo comportamento, pela postura dela, as pessoas jamais, é claro que Deus não depende da postura de A nem de B para alcançar alguém, entenda o que eu estou dizendo, mas se for depender da postura de certos crentes que nós temos na igreja, meu amigo, esses bancos aqui, essas cadeiras vão ficar tudo esvaziadas, porque ele não é luz, ele não brilha em meio às trevas, ele é mais trevas, porque se diz conhecedor da palavra, mas não vive essa palavra. Aquele que é fiel em poucas coisas, né, pode ter a esperança de controlar muitas coisas, ou de controlar coisas superiores. Cristo disse isso, né? Lá em Mateus 25, verso 21, que diz, quando Jesus disse, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Lembre-se que um dia você vai se apresentar diante de Deus, né? E eu tremo quando com esse negócio, viu? Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Se fosse por obras, todos estaríamos condenados, né? Mas muitos vão chegar naquele dia, né? E Jesus disse isso no seu sermão do monte, Senhor, eu preguei, né? Eu profetizei, eu curei muitos, eu expeli demônios. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, né? Isso é uma palavra muito, né, forte, muito dura, que todos nós como cristãos deveríamos refletir.
Terceira coisa que eu vejo aqui, está no verso 5, né? Antes que a minha mulher comece a olhar para mim ali, né? A hora está se indo, né? E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Coisa rápida aqui, né? Deus abençoou o ímpio por causa do justo. A gente às vezes especula, né? Porque o justo prospera, ou porque o ímpio prospera, e muitas vezes o justo não prospera. Não prospera, vírgula, irmão. Nós somos as pessoas mais ricas e abençoadas desse mundo. Você já tem o precioso. Quem assistiu o Senhor dos Anéis, né? O precioso. Você já tem o precioso. Você já tem o que há de mais valioso nesse universo. Nós não refletimos sobre isso. Nós não pensamos sobre isso, né? Nós precisamos de pouco, né? Jesus não prometeu nem muita coisa nesse mundo, nem prometeu saúde, porque nós somos pó e cinza, né? E vamos ter que morrer um dia. E geralmente é de enfermidade que se morre, né? Então Deus não prometeu saúde a ninguém. Esse discursozinho aí de saúde perfeita dessas igrejas é mentiroso, é enganoso. Esses caras são falsos profetas e vão prestar conta diante de Deus um dia. Eu não tenho dúvidas em relação a isso aí. Mas Deus prometeu pelo menos o pão e a veste, né? E ele nem disse que tipo de pão era esse, né? Você pensa às vezes um banquete, né? Crente gosta de comer, né? Não bebe, né? Mas gosta de uma mesa farta, né? Isso não quer dizer que você nesse mundo vai desfrutar dessa mesa farta, mas pelo menos o necessário Deus prometeu para nós. Então, como disse o apóstolo Paulo, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Será que a gente nós temos que orar a Deus para chegar nesse ponto, para chegar nesse nível? Esse homem aqui estava sendo, esse homem era um homem que não conhecia Deus, era um homem ímpio, e ele prosperou, mas a prosperidade dele tinha um objetivo, que era abençoar a vida daquele jovem, né? Aquele patrão seu, né, que é, né, cara mais mesquinho, miserável, né? Opressor, e está prosperando, mas você está vivendo, você está arrumando seu sustento, seu salário, por causa da prosperidade desse cara. Então dê glória a Deus, e ore pela vida dele. Quem sabe Deus não pode, né? Deus não pode alcançá-lo com sua graça, por meio do seu testemunho e por meio da sua oração. Homens bons são bênçãos nos lugares onde vivem. Guarda essa frase aí. Homens bons são bênçãos nos lugares onde vivem. A prosperidade dos ímpios é, de uma maneira ou de outra, fruto da bênção que está na vida daqueles que são fiéis. Vou repetir. A prosperidade dos ímpios é, de uma maneira ou de outra, fruto da bênção que está na vida daqueles que são fiéis. Você é próspero. Talvez você não seja próspero na perspectiva humana, mas na perspectiva do mundo, Deus já abençoou, derramou sobre você toda sorte de bênçãos espirituais. Seu nome está escrito no livro da vida. Você foi lembrado antes da fundação do mundo pelo ser mais poderoso desse universo. Que privilégio maior do que esse? Eu quando começo a pensar nessas coisas, né? Eu não tenho o dom de línguas, né? Mas se eu tivesse, eu ia entrar no mistério. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Vamos para o verso 6, né? Uma coisa também que nos ensina, né? A integridade dos justos é razão de grande confiança. Verso 6, né? Vamos ler aqui. Minha visão já tá indo, viu? Verso 6, meu Deus. Verso 5. Lê aí algum irmão, não está aqui, perdão. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Eu não sou patrão, né? Eu lidero uma instituição, né? O que difere lá são papéis, mas se eu fosse um patrão, um empresário, né? Eu desejaria ter um cara como esse no quadro de meus funcionários. Olha, aquele cara que você, Joab, que você entrega o serviço e pode dormir, pode ir para casa.
Você sabe que quando chegar lá o serviço está pronto. Você gostaria de trabalhar com gente assim? Ele é um empreendedor, ele sabe disso. Mas geralmente não é assim, né? E brasileiro, né, é complicado, porque aqui a produtividade do brasileiro é só 25% do funcionário americano. Ou seja, o funcionário americano produz 4 vezes mais do que o trabalhador brasileiro. Aqui, para o cara produzir, você tem que botar outro em cima dele. E para aquele produzir, você tem que botar outro em cima daquele que está supervisionando. É uma eterna fiscalização e cobrança, e lá vai aquela coisa toda. Isso é dado, irmãos. Talvez você esteja achando que eu estou exagerando, mas isso é pesquisa da internet aí. A produtividade do brasileiro é só 25%. Para produzir o que um americano produz, tem que ter 4 brasileiros. Isso se chama custo Brasil, né? Como é difícil as empresas brasileiras serem competitivas. Mas você imagina se no Brasil os trabalhadores fossem do nível José, né? Tem até criar essa categoria, viu, James? Trabalhadores nível José, né? Que é aquele cara que você passa a tarefa. O cara não se preocupava com nada, absolutamente nada, só com comer que ele tinha que ingerir. Está tudo nas tuas mãos, cara. A integridade dos justos, né? A diligência, a determinação dos justos é reação de grande confiança. Vamos caminhando para o verso 7. Né? Eu queria ler aqui para vocês. Verso 7. Ainda no verso 6, né? O finalzinho do verso 6. José tinha um belo porte e boa aparência. Verso 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Venha para a cama comigo. Né? Eu sou desprovido dessa última parte aqui do verso 6, né? Só minha mulher que acha que eu sou, né? Que diz assim: José tinha um belo porte e boa aparência, né? Aí eu botei aqui na minha, ela tá com a cara séria ali, né? Tá balançando a cabeça, né? Bom, eu não tenho um porte atlético, né? Eu só tenho 1,59 m, então eu sou desprovido desses atributos aqui, né? Vocês estão rindo, mas é um fato, né? Eu tenho que me conformar com a minha situação, né? Eu botei aqui, quando a beleza se torna perigosa. Nós vivemos num ambiente, né, que há um culto à beleza, à estética, ao corpo, né? Eu vinha conversando com a minha mulher, ela não gosta que eu cite esses exemplos, né? Tem um irmãozinho, né, que eu não vou citar o nome, né, que eu conheço. Rapaz, o menino é um menino de Deus. Um menino de Deus. O cara tem 25 anos, né? Agora ele é menos desprovido de porte do que eu. Ele deve ter 1,50 m. Ele sofre de uma síndrome. Mas é um cara super inteligente, ele não cresceu muito, né? Ele tem 25 anos. Aí a minha mulher diz: mas meu filho, é difícil alguém querer aquele rapaz. O menino tem formação superior, está fazendo um mestrado agora, tem perspectiva no futuro. Qual é o critério? Qual deveria ser o critério dos crentes na escolha de uma namorada, do seu futuro esposo, da sua futura esposa? Tem que ser esses critérios que o mundo estabelece? O padrão que o mundo estabelece ou o padrão que as escrituras estabelecem? Já contei essa história aqui, né? De um camarada que eu conheci, que nasceu lá na rua, né? Ele disse que foi escolher a mulher por causa desses atributos e estava sofrendo até aqueles dias por causa disso. Esse muitas vezes o padrão nosso. Esse menino que eu estou falando aqui, né? Depois se tiver alguma irmã, quem é, pastor? Aí eu posso até, né, lhe dar alguns conselhos. Mas esse menino, eu não tenho dúvida que seria um excelente esposo, um excelente marido, um excelente pai, um provedor, um menino de Deus. Mas não tem o padrão que o mundo estabeleceu, que muitas vezes é problema, viu? Eu vou ser sincero, eu não queria ter esses atributos de José não, viu? Porque eu ia ter mais problemas na minha vida espiritual, porque eu ia atrair atenção.
Um caba como eu que passa no canto, né? Minha mulher não está gostando não, né? Meu pai tem um ditado que diz o seguinte, viu? Isso é coisa do meu pai, ele não é crente, viu? Né? Meu pai disse que mulher feia é como jumento, só quem procura é o dono. Mas não é difícil lidar com essa situação. Um cara desse tinha 17 anos de idade, porta-atlético, bonitão, competente. Meu amigo, essa mulher ficou doida. Talvez se José fosse igual a esse meu amigo, esse irmãozinho que eu descrevi aqui, a mulher de José, não dá não, isso aí não tem condição. Mas tinha poupado ele desse problema ou não tinha? Foi um problema para a vida de José. Isso que o mundo procura, né? Beleza, estética, isso que, né, muitos de nós procuramos. Isso é um problema, né? Isso veio ser um problema na vida de José. Aquela mulher botou os olhos. Interessante, né? Que o verso 7 diz assim: depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Isso relembra lá o Éden, né? Que Eva pôs os olhos naquela fruta e ela achou ela o quê? Desejável. E tomou daquele fruto e comeu. Jó diz, não precisa você ler, Jó 31, verso 1 diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Interessante, ele fiz uma aliança, fiz um pacto, né? Um dos mandamentos, né, que é o 10º mandamento, que está lá no livro de Êxodo capítulo 20, que foi dado por Deus aos homens, diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não é só a mulher não, viu? É a casa. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, né? Aquele bom funcionário, tipo José, né? Que está lá na empresa do outro, rapaz, né? Não cobiçarás nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso nada mais foi na vida daquela mulher do que cobiça, né? Ela aqui, sem ter ainda recebido os mandamentos da parte de Deus, mas estava quebrando o mandamento de Deus, estava sendo, né, traída pelo seu desejo, traída pelos seus próprios olhos. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 28, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa mulher, o pecado dela começou no seu coração, começou nos seus olhos. Geralmente é assim. E nós não estamos imunes a isso, principalmente os homens, que o homem é muito do olhar. E eu já falei aqui, né? O sexo do homem é muito diferente, a sexualidade do homem é muito diferente da sexualidade feminina, né? A sexualidade feminina depende de uma série de situações, né? Eu nunca esqueço, né, do pastor Antônio Carlos, que pregou um dia na Consciência Cristã, né? Que ele olhou para parece que era um cachorrinho que estava numa grade assim, e passou uma cadelinha no cio, e aquele cachorrinho ficou doido, né? Querendo sair daquela jaula de todo jeito. E ele disse: o que me difere desse cachorrinho aí é a graça de Deus na minha vida. Porque se não fosse a graça de Deus na minha vida, qualquer mulher que passasse na minha frente. E essa é a situação dos homens que estão aí fora, e de muitos de nós que estamos aqui, que lutamos contra isso, e que pela graça de Deus, nós resistimos a isso, né? E não damos vazão, como fez essa mulher, porque ela não apenas cobiçou com os seus olhos, ela não apenas colocou os olhos em José, mas ela deu vazão a esse seu desejo, quando ela disse: deita-te comigo. A ousadia, né, dessa mulher, quando nós deixamos que ela lidere o nosso coração, nada pode detê-la, a não ser concretizar, satisfazer o desejo que está no coração.
Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Versos 8 e 9, seguindo em frente aqui. Ele, porém, recusou e disse, verso 8, a mulher de seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo que tem, ele passou às minhas mãos, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, aqui tem 3 coisas importantes: gratidão, lealdade e fidelidade. Gratidão, fidelidade, gratidão, lealdade e fidelidade. É isso, essas 3 coisas aqui deveriam sempre nortear, né, o nosso coração. A situação de José era desfavorável. José era um escravo. José devia obediência àquela mulher. A situação dele não era nada confortável. Aos olhos humanos, né? Satisfazer os desejos daquela mulher poderia trazer o quê? Vantagem. Ou não? Era a mulher do patrão. Poderia trazer a ele proteção e poderia trazer a ele também promoção. Nós temos a cultura hoje de relativizar o pecado, né? Olha, não é bem assim. Veja bem, né? Esse cara só tem 17 anos de idade, é um jovem, né? Realmente nós temos essa condescendência com a juventude. Veja bem, não tem maturidade, veja bem, né? Veja bem. Mas aquele rapaz, ele mesmo sendo de pouca idade, mas era um cara maduro, e é um cara firme nas suas convicções. Ele não estava disposto a ceder, a desprezar os seus princípios e os seus valores. Ele estava consciente que ao resistir àquela mulher, podia lhe trazer problemas, perseguição, mas ele manteve a sua gratidão, né? Escuta, olha, perceba, né? Olha, ele me entregou tudo nas minhas mãos, não há nada que esteja acima de mim aqui. Ele só não me deu a senhora porque você é a esposa dele. E a consciência que esse homem tinha do pecado, irmãos, quando ele diz aqui na última parte do verso 9, como pois cometeria tamanha maldade? Irmão, sabe qual deve ser o nosso único medo? É de pecar contra Deus. O nosso único receio que nós devemos ter na nossa vida é pecar contra Deus. E você percebe que a impureza sexual, né, tem um grau de pecaminosidade maior. É só ler o que está lá em Romanos capítulo 1. Depois você lê em casa quando você chegar, né? É um nível de pecaminosidade maior que existe nessas práticas. E José estava consciente que o pecado, né, que se ele desse vazão a ele, não era contra o seu senhor, era contra o próprio Deus. Nós temos que estar conscientes disso. Quando nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. E esse tipo de pecado, ele tem um grau mais elevado, como diz aqui, como pois cometeria eu tamanha iniquidade? Tem texto aí que diz, tamanha iniquidade contra os homens e principalmente, e ele diz aqui, e pecaria contra Deus. Nós vemos uma sociedade extremamente erotizada. O apelo é muito forte. Não é fácil ser um cristão, principalmente, eu falo homem, né? Porque a natureza masculina é diferente. Em meio a esse
ambiente que nós vivemos, onde é estimulada a sensualidade. Você, mulher cristã, você tem que andar com discrição. Você não pode usar o seu corpo como instrumento de pecado. Você tem que se vestir e pensar no que as pessoas vão, no que os homens, né, vão lhe ter, como é que eles vão fazer a sua leitura. Não é pastor que tem que dizer como a sua mulher tem que se vestir, viu, meu irmão? Tem mulher botando para quebrar, viu? Eu vou para academia, mas tem que olhar, tem que andar assim. Fazendo. Não é brincadeira. Irmão, se não for a graça de Deus, o temor de Deus. Um dia eu disse isso a uma jovem, eu era motoqueiro, né? Era mototáxi. Cadê Bill? Está por aí? Né? Era companheiro de Bill, né? E uma menina disse, eu conversando com ela, né? E ela dizendo que era noiva e ia casar. Aí eu disse, minha filha, homem nenhum é temente a mulher nenhuma se ele não tiver o temor de Deus. Ela não diga isso não, diga a verdade, né? Uma danada, um dia eu na moto, ela olhou, disse, é casado? Eu digo, sou. Aí ela disse, é fiel? Aí eu disse, sou. Aí quando eu parei a moto, ali de frente ao Bradesco, né? Aí eu peguei um panfletinho, andava com um panfletinho e dizia, olhe porque eu sou fiel a Deus. É por causa da fé nele. Não sei se ela é crente hoje, não sei se essa mulher, né? E ser mototáxi não é brincadeira, né? Tem umas que jogam, né? Aquela parte frontal da mulher, joga assim mesmo. Uma jogou tanto em mim e disse, olha, eu estou doido para arrumar um cara hoje para eu sambar a noite todinha. E eu digo, triste. E essa mulher foi comigo num sítio lá, atrás de sei lá se era atrás de um cara, não sei o quê. Aí eu fui deixar ela no Pedregal. Aí eu puxei um panfletinho, eu dei para ela e disse, é por isso que você não quis. Eu digo, pois é, eu tenho que ser fiel ao meu Senhor, né? A carne velha estremece, mas a graça de Deus, não é que eu sou forte não, meu irmão. Você não é forte não. É a graça de Deus, que você está na presença dele, que vai lhe sustentar. Não é porque José era forte não. Era a graça de Deus, Deus atuando pelo Espírito dele, né? Mas ele argumentou aqui com aquela mulher, ele usou a razão, né? Como eu posso ser infiel ao teu marido depois de tudo que ele fez comigo? Como eu pecaria contra o meu Deus? Verso 10, para a gente ir caminhando aqui, né? Tem que comprar óculos, pastor. Ela falava com José todos os dias, mas ele não dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Olha, ele evitava, viu? Fugir da aparência do mal, viu? Naquilo que se você é tentado a ver pornografia no computador, né? Não fique na frente do computador sozinho. Um exemplo prático aqui. Compartilhe, né, as senhas de e-mail, de WhatsApp, de computador para sua mulher. Fique ali. É ajuda. Fugindo dessas situações. É isso que José evitava. E ele sabia, irmão. O cara tinha 17 anos, tinha suas necessidades. Estava no fulgor, né, da sua juventude. Não era um velho como eu, não. Já não. Ali ele estava a 1000 por hora. Mas ele era consciente disso. E o texto diz aqui, né, no verso 10, que ele fugia dessas situações, né? Quantas vezes aquela mulher tentou esse menino? A Bíblia não diz. Quantos outros já não tinham deitado com essa mulher e caído em desgraça? Essa mulher, você acha que José era o primeiro? A Bíblia não diz, né? Mas devia ela já ter botado, como diz o ditado nordestino, cangaia em Potifar, já fazia muito tempo. José era mais um. E o texto diz que ela era uma pessoa determinada em pecar. Era obstinada, né? Esse verso 10 aqui.
mas também mostra um homem determinado em não pecar. Será que nós estamos determinados em não pecar, assim como o homem do mundo está determinado em pecar? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer, né? O verso 11. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ele a pegou pela roupa e disse: venha comigo para a cama. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Primeira coisa que eu vejo aqui, a oportunidade, né? A oportunidade, tem um ditado que diz: a oportunidade faz o ladrão, né? A oportunidade perfeita, ninguém estava em casa. José, por certo, não sabia disso, né? Parecia o momento ideal, ninguém, né, iria desconfiar, né? Não havia risco dela ser descoberta com ele na cama. Era o cenário perfeito, né? E, no entanto, né, no verso 12 diz que ele fugiu. Irmãos, o que é que a gente aprende aqui? Não se negocia com tentação. Não se negocia com tentação. Você vai ser derrotado. Você vai perder, né? Se você, principalmente na área sexual, não se negocia. Não para conversar. Não, veja bem, vamos começar aqui. Olha, ali era o momento crucial. A mulher agarrou ele. Qual era a atitude? Ele só tinha duas: ou ceder e se deitar com ela, ou romper, fugir. E foi o que ele fez. Ele não ficou para negociar, mas fugiu. Perdeu ali, né? Ele já tinha perdido uma capa, né? Lembra-se quando ele foi, né, se encontrar com seus irmãos, que os seus irmãos o despiram da capa, e rasgaram e mataram o animal, e banhou de sangue ali para simular que ele tinha sido comido pelas feras. Agora, do mesmo jeito, outra situação, ele deixa as suas roupas ali naquela situação. Tem um aprendizado com isso, né, irmãos, né? É melhor perder qualquer coisa material do que perder a nossa consciência diante de Deus. Perca qualquer coisa. Se aquele emprego que você está lhe aproximando de uma situação que você vai pecar contra Deus, peça demissão. Peça demissão. Não tem prosperidade financeira que compense você se afastar da presença de Deus. Tem muito gente, eu já conheci crente assim, né? Que não tinha nada, vivia nos sítios de oração 24 horas por dia, orando, e quando teve uma ascensãozinha social, se desviou. E está pagando um preço até hoje, por causa disso. Se tiver de perder alguma coisa para manter a sua integridade, a sua vida de santidade diante de Deus, não pense duas vezes, abra mão disso imediatamente. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Mesmo sem ter esse texto em mente, José seguiu o conselho de Paulo. Verso 13 a 18, estamos caminhando aqui, não vou ler aqui para vocês porque o tempo já não nos permite, né? Eu vejo aqui o preço da fidelidade, né? Muitos pensam que se forem fiéis a Deus no mundo vão colher louros. Não. Aqui agora, dessa fidelidade, o caso de José mostra justamente o contrário. Isso nos faz lembrar as palavras de Jesus no seu Sermão do Monte, capítulo de Mateus, capítulo 5, verso 10, quando ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quanto mais se procura se aproximar de Deus e ver a justiça de Deus desse mundo, mais se expõe e mais nós vamos sofrer dificuldades e sofrer tribulações. Outra coisa que nós percebemos aqui nesse trecho do capítulo, do verso 13 ao verso 18, né? Paixão é diferente de amor. Essa mulher tinha uma paixão, né, insaciável por José. Mas você percebe que a paixão dela se transformou em ódio rapidamente? Quando José fugiu e deixou ali as suas vestes, ela chamou os seus criados e disse: olha, esse hebreu que o meu marido trouxe para cá quis me humilhar.
quis abusar de mim. Está aqui suas vestes. Paixão não é amor. Cuidado com as paixões, né? Ela pode levar você, né, à destruição. Outra coisa que eu vejo aqui nesse trecho aqui, né, é que geralmente os pecadores acusam os santos daquilo que lhes é próprio. O que é que essa mulher acusou José? De ser um estuprador, um assediador, alguém que queria forçá-la a manter relações sexuais com ela. Mas quem de fato queria forçar José a manter relações sexuais com ela? Era ela. Você percebe aí? Acuse-os daquilo que você é. É geralmente assim. Não pense que nesse mundo você vai preservar em todos os momentos a sua honra, a sua imagem. Não. José aqui estava sendo caluniado diante dos seus conservos, né? E diante de seu senhor. E o texto não diz aqui que ele argumentou e tentou se defender. Por isso que José é um tipo de Cristo, né? Ele ficou calado. Porque tem determinados momentos, irmãos, que não adianta nós nos defendermos. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso vingador. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso juiz. Deus sabe de todas as coisas. Versos, né? O casto José, né? Agora estava sendo acusado de ser um abusador. Que ironia, né? O casto José, o homem que se preservou a sua integridade, a sua lealdade ao seu Senhor, a sua fidelidade a Deus, agora estava sendo acusado de ser um estuprador. Do verso 19 ao verso 23, não vai dar para ler, né? O que é que eu vejo aqui? A providência divina em meio à adversidade. Irmãos, José poderia ter sido morto naquele mesmo instante. Por que é que Potifar não mandou matá-lo? Qual seria o remédio naquele momento histórico, há mais de 3.000 anos atrás? Qual seria o remédio? Por que será que Potifar não mandou matar José? Sabe o que foi, irmãos? A providência divina. Deus já começou a livrar José dali, viu? A segunda coisa, né? José foi encarcerado junto aos prisioneiros do rei. Sabe por quê? Geralmente esse tipo de prisão era a prisão mais, eu diria, era um ambiente mais hostil para aqueles que estavam aprisionados. Porque eram aqueles que tinham traído o rei, que tinham traído o faraó. Por certo, na cabeça de Potifar, ele estava empreendendo a José uma penalidade mais severa. Só que Deus já estava vendo lá na frente. Depois viriam 2 outros servos do rei. E por causa de um desses servos do rei, José foi elevado à condição de governador do Egito. Nós não temos como ter uma leitura macro das situações. Requer nós nos resignarmos em Deus e esperarmos o seu agir. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações da nossa vida. Não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta se maldizer, não. É ficar quieto e esperar a ação de Deus. Deus não despreza os seus cativos. Vou só ler aqui o verso 21 que diz aqui: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Que coisa linda, né? Aqueles que Potifar disse: eu vou arrebentar com esse cara, né? Deus não permitiu matá-lo, né? Deus disse: você não vai matá-lo, não. Ele disse: mas eu vou prendê-lo, eu vou colocá-lo num lugar de maior dificuldade. Chega lá, aquilo lá do princípio, né? O justo, aquele que é diligente, aquele que está servindo a Deus e não aos homens, ele se destaca aonde quer que ele chegar. E o que é que aconteceu? Mais uma vez, tinha acontecido a primeira vez na casa de Potifar, agora acontece lá na prisão. E ele é colocado como, né? Como um gerente, um mordomo, né? Um administrador daquele ambiente.
O comentarista, né, desse texto, o Matthew Henry, ele diz o seguinte: nenhuma porta ou grade pode separar a sua graciosa presença do seu povo, ou a graciosa presença de Deus do seu povo. Nenhuma porta ou grade. Às vezes a gente, né, custa acreditar, se colocar na condição de um cara que está lá no campo de concentração na Coreia do Norte por causa da fé em Jesus. Irmão, Deus está com aquele povo ali dentro. E Deus está fazendo a obra dele ali dentro. E tem casos aqui, né, eu já contei aqui, de gente que se converteu por causa do testemunho daquele povo. Deus, né, a integridade e a honestidade nos qualificam para o favor divino, aonde quer que estejamos. Deus pode fazer surgir amigos para seu povo, onde eles pouco esperam encontrá-los, e pode fazê-los alvos de misericórdia, até mesmo daqueles dos quais são cativos. Um homem bom irá fazer o bem onde quer que esteja, e será uma bênção, até mesmo se estiver preso e exilado. Eu vou ler aqui. Um homem bom irá fazer o bem onde quer que esteja, e será uma bênção, até mesmo se estiver preso ou exilado. Concluindo aqui, irmãos, o que é que nós aprendemos aqui nessa noite? Queria pontuar aqui para vocês para poder encerrar. Primeiro, não é porque estamos vivendo situações adversas que Deus não está conosco. Deus está conosco sempre. Amém? Deus está conosco sempre. Segundo, devemos servir aos homens como se estivesse servindo a Deus. Amém? Servir aos homens como se estivesse servindo a Deus, buscando a recompensa do alto e não a recompensa dos homens. Deus abençoa o ímpio. Terceiro, por causa do justo. Quarto, a integridade dos justos é razão de grande confiança. Quinto, gratidão, lealdade e fidelidade são as marcas de um verdadeiro cristão. Sexto, assim como os ímpios perseveram em pecar, temos que perseverar em nos santificar a Deus. Sétimo, não se negocia com tentação, se foge. Oito, muitas vezes o preço da fidelidade é a perseguição. 9, nunca nos esqueçamos da providência divina, pois do mal ele pode tirar, ou ela pode tirar o bem. José é um exemplo disso. Do mal, Deus tirou o bem. Esse homem foi governador do Egito. Esse homem poupou a vida de milhares, talvez milhões de pessoas. Poupou a vida do seu próprio pai, de seus irmãos que o havia traído. E por causa dele, saiu aquelas tribos das quais formaram a nação de Israel e das quais veio o Messias. Tudo por causa, né, desse homem que foi alcançado pela graça de Deus e que se manteve fiel a ele. Oxalá que tenhamos muitos homens como José no meio do povo de Deus.